Ok, Marquinhos. Falando do que aconteceu há quantos anos? Isso foi na década de 70, já foi. Está aqui a reportagem, que nós vamos lembrar bem sobre a reportagem, mas eu vou mostrar um trecho aqui, que pode falar o que quiser, mas nosso povo brasileiro tem o orgulho de ter herói nas nossas informações, na nossa comunicação, mesmo condenado e ameaçado à morte, nunca negou sua verdade. Aqui está a ditadura e alguns trechos da Rede Globo que ela, inclusive, deixou de lembrança para nós. Aqui é a Rede Globo. Épocas dos acontecimentos. Você quer falar sobre essas cenas? Todas. Vou falar sobre todas. Tire aqui, assim. Comece mostrando aqui. Comece mostrando todas as páginas da ditadura. Aqui nós vamos passando. Gostaria que a senhora Jussara mostre com calma. Comece de uma por uma mostrando aqui para o vídeo. E cada página dessa aqui é um comentário do nosso país. Aqui nós temos a primeira, vamos mostrar e falar dos generais. Aqui nós temos a segunda. Olha quem está aqui, ó. Cid Moreira, uma voz ativa do nosso país, uma pessoa que falou muito para a nossa informação. E também o Bom Humor do Chacrinha, que são pessoas que estão na nossa memória. Vamos virando aqui. Aqui nós temos, olha, temos aqui o Lamarca morto porque ele promoveu a guerra armada. E nós do Movimento Hip queremos paz e amor com muita luz espiritual e nada de violência, então não aceitamos. Mas está aqui a informação. Vamos passando que nós temos mais. Aqui também são período dos nossos generais, presidentes da República do Brasil. Ah, que lindo! Aqui nós temos aqui Gilberto Gil, temos também a Rita Lee. Olha a querida Rita Lee. Eita, num festival, pisando em fogo, porque esses meninos eram escape de todas as atenções, porque eles eram livres, queriam liberdade e cantavam com alegria. Tá eles aqui, nós temos o Chico, nós temos Caetano, temos todos esses rapazes de voz ativa, Maria Bethânia cantando e mostrando a sua alegria para as mulheres brasileiras. E temos também o orgulho de mostrar a ditadura com os senhores generais e presidente da República do Brasil matando, mandando torturar as pessoas. Bem, aqui é o mais escandaloso. Chegue perto da câmera e mostre para a câmera, para o povo brasileiro. Não tire minha visão, faça isso assim. Olha, assim que o povo vai ver muito bem que eu vou falar sobre isso. Na década de 70, eu estava no plano piloto, em Brasília, e chegou a notícia. Dilma Rousseff, uma mulher brasileira presa pela ditadura e torturada. A gente estava em Brasília abrindo a feira hip na torre de televisão, na Asa Norte, na 505. Ali a gente ficava na W3, ficava como referência o Birute, para buscar uma grana vendendo nossos trabalhos de colares, pulseira, para a rapaziada que simpatizava as artes. Mas também eles eram perseguidos, porque a gente já era os subversivos, comunistas subversivos do Brasil, porque a gente via e não aceitava e falava a verdade contra essas hipocrisias. Aqui está nosso querido jornalista do Brasil, morto na tortura e pendurado no cinto, falando eles que o rapaz se enforcou. Mas quem matou esse rapaz na tortura foi a ditadura, como também o nosso ex-presidente João Goulart, que eu vou falar sobre isso, apareceu na Argentina morto, matado na verdade. E um médico ginecologista assinou seu atestado de óbito. Isso é uma coisa do Brasil e nós não queremos isso. Nós temos, nessa mesma gestão da nossa existência, o MDB, que começou como partido do Brasil. Então nós tínhamos a Arena, que era o partido do governo. Nós tínhamos o PMDB e o Partido Comunista. Era escondido, porque eles falavam que o comunista do Brasil era a imagem
da Rússia e da China, mas não, a gente tinha o nosso sistema de ver a igualdade do ser para os seres humanos, igualdade, todos têm o direito da sua dignidade, e foi ocultado isso aí com violência. Sabe o que acontece? As mulheres também começaram a ser perseguidas, eles inventaram uma maneira de tortura alucinante, né? Senhoras e senhores, mulheres do Brasil, escute. A ditadura aqui do Brasil e os demais, incluindo todos esses senhores autoridades do Brasil, faziam o seguinte: eles pegavam uma máquina manual com vários volts de potência. Eles usavam, a senhora me desculpa a expressão, mas eu tenho que falar. Ele pegava assim os grampos dessa máquina que era conectado nessa tragédia e ponhava no seio das mulheres um grampo, ponhava na língua outro e na vagina eles colavam assim, então começava rodar, que era tipo uma manivela, e essa manivela chegava a mais de 300 volts de choque nas mulheres, porque eles também não queriam que as mulheres falassem. As mulheres falar para eles era falar o perigo existente nas suas ações desastrosas. Hoje, o mesmo MDB, que é o PMDB, temos o advogado e vice-presidente da República do Brasil, do PMDB. Nós temos Renan Calheiro, o presidente do Senado, PMDB. Nós temos na Câmara dos Deputados do nosso país, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Vejam bem, os três do PMDB, os três. Nós temos uma pessoa que representa a justiça e a dignidade do nosso Brasil, dessa nação brasileira, vindo na mídia mostrar a sua transformação de raiva para todos nós, porque ouviu pessoas falar a verdade. E quando fala a verdade para eles é uma bronca, que é desastrosa, né? Mas eles esqueceram que quando nós aplaudimos 500 e poucos deputados numa sociedade brasileira de mais de 200 milhões de pessoas, são pessoas escolhidas, honestas e pronto, capaz de evoluir a nossa expressão social, é capaz de evoluir os direitos morais e a honestidade. O que é que nós temos, meus senhores, do deputado federal no Senado e na Câmara dos Deputados? Pessoas que estão sendo investigadas por corrupção. Pessoas que estão vistas aí pela mídia que tem dinheiro fora do Brasil sem nenhuma procedência. Nós estamos vendo tudo isso acontecer e também vimos as pessoas horrorizadas por isso. Nos anos 30, minhas senhoras e senhores, as mulheres desse país, Brasil, elas eram proibidas de opinar, falar e tomar qualquer decisão ou apresentar um projeto, porque ela tinha o senhor, seu marido, que era assim que ela tinha que ser tratado, o dever de não falar nada. O senhor, seu marido, então recebia uma visita em sua casa, ela ia para a cozinha e ficava esperando o senhor, seu marido, lhe chamar para trazer um cafezinho, olhando para o chão, porque ela não tinha voz ativa. Senhoras mulheres brasileiras, elas tinham que trazer o café olhando para o chão e apanhava. As mulheres brasileiras. Hoje, minhas senhoras, nós temos mulheres em todo o setor da nossa sociedade. E o mais, que eles estão horrorizados porque aconteceu com a honestidade das pessoas humildes desse país, pondo uma mulher presidente da República. E essa mulher que é presidente da República, esses ditadores, esta dupla e grupo de golpe, estão querendo formar ideias desastrosas para prender e
na verdade, não é prender, ele quer desmoralizar as pessoas que tanto fez pelo bem-estar de uma nação. Se temos, minhas senhoras e senhores, ladrão, nós temos a polícia digna, nós temos a justiça leves em seus atos, porque é a justiça, assim, mais branda do mundo. E assim, então, nós temos quase 1 milhão de pessoas delinquentes, a maioria por coisas mínimas que podia ter uma compensação com informação e com tratamento de humanos. Não, eles querem aparecer condenando essas pessoas que roubam um pacote de arroz, roubam uma comida para seu filho, é bandido ladrão e vai para a cadeia. E assim nós formamos quase 1 milhão de delinquentes, porque eles apenas foi buscar um direito de sobrevivência, acuado pela violência de um sistema que não dá chance para a liberdade e para a vida humana. Então, é bom que saibam, senhoras, as mulheres têm voz. As mulheres, esse dia passados, eu vi no Congresso, dentro da Câmara dos nossos deputados, uma mulher acuada, uma senhora mulher falando na Câmara dos Deputados, era uma mulher. E foi assim um grupo de ditadores, de pessoas totalmente desastrosas, gritando para abafar a voz dessa mulher que é ativa. Hoje nós temos nossas mulheres ativas, senhora jornalista, senhora de todos os poderes sociais do nosso país. Cuidado, porque esses machistas brasileiros, não agravando todos, mas a maioria está mostrando o que é para a nossa Câmara, para o nosso vídeo e para o nosso dia a dia, para todo mundo ver. É uma vergonha. Nós temos que parar com isso. Nós temos que valorizar as pessoas que merecem esses valores com honestidade e pôr na cadeia então os ladrões. E cadê essas pessoas, o senhor presidente da Suprema Corte do Brasil? Cadê essas pessoas que estão sendo acusadas e cadê elas com alguma ação da justiça atualmente vista por nós? Nós estamos vendo pessoas desonestas debafando o nosso país. Ele está acabando com as esperanças dos que estão nascendo. Eles estão acabando com o direito de ser feliz, porque nós, quando começamos o movimento hippie no Brasil, no terreiro de Jesus, em seguida, já em 67, eles chegaram com o Código Penal Brasileiro de 1916 e falou: nós temos um artigo 59 que prende as pessoas por vadiagem. Então, o que aconteceu? Usaram esse artigo para nós. A gente estudante, líder dos movimentos social e informativo, era preso por vadiagem, porque naquela época os brasileiros tinham carteira profissional assinada. Quem não tinha carteira profissional assinada era malandro e vadio. Então usaram esses termos para nos prejudicar. O que fizemos? Nós fomos então ali do Terreiro de Jesus para a Cidade Baixa de Salvador, e na Cidade Baixa, na Praça de Cairu, tinha uma loja de material de construção que se chamava... Vou lembrar. Então essa loja nós começamos, através de tanta tortura e ameaça, Moraes. Casa Moraes, uma loja de material de construção, na Praça Cairu, na Cidade Baixa. Essa loja Moraes tinha bastante ferramenta, então nós começamos desesperadamente a olhar as lojas de ouros, de joias, e começamos em ideias, criamos uma das mais importantes, que era aproveitar essas ferramentas de eletricista, de pessoas que trabalhavam na parte de manutenção elétrica e tudo mais. Então nós buscamos entre essas ferramentas alicates, tesoura, e começamos a fazer então, xeroqueando aqueles trabalhos de ouro das joias, loja de joia, e fazendo pulseirinha, fazendo colares, imitando. E daí falava para os meninos, estudantes, todos da época, que era a forma de sair de uma perseguição desonesta. Bem, foi muito importante, porque
porque já no ano 67, na Praça Castro Alves, nós abrimos mais uma extensão. Saímos do Terreiro de Jesus e viemos para a Praça Castro Alves, na frente do Cine Guarani, abrimos nossos panos. Nós tínhamos escape. Nós íamos para Mar Grande, Morro de São Paulo, para todos os lados ali, Taparica, Nazaré das Farinhas, Candeias. Chegamos a nos esconder até na região ali do Mar de Deus, São Francisco do Conde, ficava naquela região que era muito oculta e de difícil acesso. Não deu certo, porque começaram a informar, nós então saímos para Arembepe. Arembepe foi então uma das colônias dos pescadores baianos que nos deu apoio. E então nós, com pouco tempo já lá de existência, nos informaram que tinha aldeia, que era um lugar mais difícil acesso e era dentro dos matos. Então a gente começamos a ser perseguido, porque a gente tem em Salvador, na década de 60 também, o secretário da Segurança Pública, Manuel Quadros, que tinha um cemitério particular na cidade de Mata Escura, em Salvador. Ou as suas vítimas ele matava e enterrava por conta própria. E fomos ameaçados então por ele. Ele mandava seus agentes nos levar até o seu gabinete e verbalmente ele nos ameaçava. E ficou difícil. Então a gente teve que sair no único escape. A gente vinha para Itapuã. Itapuã fazia uma caminhada a pé até Lagoa da Baité, Buraquinho, e assim chegava por dentro dos matos em Arembepe. Até que cresceu o movimento. Do norte a sul do Brasil, as pessoas nos apoiaram, chegou mais gente para nos ajudar, fazendo também o artesanato. E na década de 68, já em São Paulo, na Praça da República, nós abrimos a primeira feira hippie do Brasil, mostrando a nossa existência. Só que nesse dia da abertura da nossa exposição, as pessoas que vinham ver nosso trabalho, quando saía, era atacado pela polícia. Tinha a polícia do DOP que falava: vocês teve contato com hippie? E esses hippies são drogados, então vocês é suspeito. Aí geral, e altos comentários, muito ia preso por vadiagem. E assim começou a nossa história. E aqui no sul do Brasil, então, já em 69, fim de 68, após a festa da nossa primeira exposição em São Paulo, na Praça da República, surgiu um comentário pela Cruzeiro: o estado do Paraná tem a praia de Guaratuba, que o mar engoliu uma parte da cidade. E foi manchete para o Brasil, pelas revistas, pelos rádios, era a Globo, já estava a Tupi, a Record, que nós não podemos esquecer da nossa rede cultural, a Rede Cultura, gente. E a Record, a Tupi, fez muito, na maneira do possível, para nos informar. Só que era difícil. Nós tínhamos o Marco Marcon, que abria algum espaço para as informações que era contra eles, e sofreu grandes problemas com sua família. Teve outros mais jornalistas que sofreram grandes problemas, mas o problema maior está no nosso amigo aqui, ó, que morreu enforcado. Você não devia fechar esse vídeo. Abra para o povo ver, isso aí é uma coisa que o povo tem que ver, porque eles mataram um dos nossos jornalistas mais expressivos da história do Brasil. Está aqui ele de novo, olha. Veja aqui, gente, olha, vê o que aconteceu, olha. Esse é o nosso jornalista brasileiro. E também não foi só ele que morreu, mataram não. Nossa jornalista, pense bem como mulher, viu? As senhoras pensem, as senhoras primeiro vejam o que aconteceu com o povo brasileiro. Nós tivemos aqui no Brasil as pessoas sendo vendidas por mercadoria. Então pense bem. Bem, chegamos então em Curitiba, o dia do mato, porque houve essa informação da cidade de Guaratuba, que foi na primavera de 68, e nós chegamos então em Curitiba no fim de outubro para novembro, e fomos lá em Guaratuba. Mas aqui em Curitiba também tinha resistência. Não foi fácil de chegar em Curitiba e mostrar os nossos valores, porque na frente da Universidade Federal, na Santos Andrade, a gente tinha um plantão de pessoas ligadas ao governo que era agente secreto, para ver qualquer movimento ou qualquer palavra que afrontasse as suas maldades, para ir preso. E de repente muito sumia, apanhava. Tinha o quartel
da polícia, do exército, na Praça Rui Barbosa, que hoje é cidadania central. Matriz central, é cidadania. Ali onde estão os artesãos e os vendedores ambulantes hoje, era o quartel do exército, onde eles prendiam, porque na parte de baixo tinha assim um celeiro. Hoje é estacionamento, na época era tudo celas, cubículo. Eles prendiam as pessoas e ali eles tomavam a decisão de voltar ou não. Quando morria, sumia. Quando não tinha como sumir, era acidente. E o acidente ficava por isso mesmo, porque é um dos países que mais lavra acidente. E agora há pouco tempo nós vimos também um acidente com o ex-JK, né? O nosso Juscelino Kubitschek apareceu agora com uma bala na cabeça, porque na época foi um acidente. Isso é lindo para a nossa história. Isso é uma corrupção que não tem como classificar essa maldade. Aconteceu. Hoje nós temos, senhoras, mulheres do Brasil, uma presidente da República com o apoio do povo brasileiro. Pense bem, senhoras e senhores honestos e de consciência desse país. Pense, para que nós não tenhamos como surpresa outro golpe. Porque nós estamos vendo todo o preparo desse golpe pelas raposas viciadas. Essas pessoas que estão preparando o golpe é o mesmos do passado. Nós temos todos eles aí, ó, todos são membros do passado. Agora eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo façam um levantamento e apresente para a nossa digna mídia brasileira, para o nosso jornalista, a verdade sobre essas coisas que estão acontecendo e o que aconteceu no passado com esses membros que é intocável aparentemente, mentindo. Isso é bom que todos vejam, porque eles não têm interesse nenhum de informar as pessoas que já mataram para ocultar a verdade, a liberdade e a honestidade. Nós temos que pensar bem na hora de fazer um protesto para condenar as pessoas sem saber de que se trata. Nós temos Lula, meu querido Lula. Muitas vezes eu fui ver você falar e muito fala da sua boca, mas a boca é para falar mesmo, nós somos brasileiros e ninguém fez o que Lula fez em toda a gestão da nossa história nesse país. Ele deixou uma mulher na presidência da República do Brasil. E nós temos mulheres que atualmente precisam saber muito melhor do que está acontecendo, porque as raposas não estão aceitando que as mulheres sejam a voz ativa nesse país. Mas nós temos a voz ativa e quero que vocês se juntem à verdade e à honestidade. Não queremos ouvir o jornalista falando na mídia que nós temos um representante da nossa justiça brasileira falando que está resolvendo um problema das mãos limpas no Brasil. As mãos limpas, senhoras e senhores, foi feito um projeto para tomar essa providência na Itália. As mãos limpas é das autoridades italianas. E nós vimos um representante da nossa justiça dizendo que está fazendo a justiça de mão limpa no Brasil. Senhoras e senhores, vamos valorizar o que temos, que é a nossa pátria, os nossos valores nacional. Nós precisamos de ter boas informações e ser bem informado. Não ser convencido de histórias bonitas, porque o cara é o doutor tal e tem que falar bonito para enganar as pessoas. Cuidado, tenha cuidado com essas histórias bonitas, porque eu, hoje, com meio século de história e presente no meu país, nesse país nosso que é o Brasil, já sofri, senhoras e senhores, grande repressão. Fui condenado à morte por muitos deles, mas não conseguiram me matar, entendeu? Mas eu fui ameaçado e digo para vocês que não tenho medo de falar a verdade, porque a verdade é o símbolo da minha vida. Eu, Marquinho Ripe, me sinto orgulhoso de falar das mulheres do nosso país e quero que a justiça deixe claro que o ladrão tem que ir preso. Agora não condena as pessoas porque tem que ocultar ela.
Quando isso acontecer, se é ladrão, condene, põe na cadeia. Porque na verdade isso aqui no Brasil não acontece. Nós temos pessoas que induzem mentiras, histórias bonitas e enganam as pessoas. Às vezes que não é bem informado. Mas eu vou terminar esse comentário agora e vou prosseguir. Veja bem, eu vou prosseguir informando para vocês coisas importantes do nosso país. Nós temos a saideira. Eu vou falar para vocês também sobre as mulheres. Senhoras mulheres, eu vou falar das mulheres nos Estados Unidos, que mulheres não têm fronteira. Mulheres é aqui no Brasil, nos Estados Unidos, é no planeta Terra. Em Nova York, no século passado, as mulheres trabalhavam e tinha que se omitir a tudo. Então, um grupo de mulheres, com um número de 129 mulheres, que trabalhava numa fábrica, numa indústria, digamos, se reuniram em um dos dias e falaram: vamos falar com o nosso patrão para que ele aumente um pouquinho o nosso ordenado, para que a gente tenha condição melhor de fazer alguma coisa nos nossos prazeres. Chegou a notícia para o patrão. O que é que ele fez? Tomou uma decisão de fechar a fábrica, tocar fogo e matar todas as mulheres queimadas. As mulheres morreram queimadas num incêndio promovido por sádico, psicopata. Isso está na história das mulheres. Senhoras mulheres, cuidado, que esse machão que nós temos no Brasil e em várias partes do mundo, machão, nós temos pessoas maravilhosas, nós temos homens e mulheres aqui no nosso país, temos membros da nossa Forças Armadas, da nossa Justiça, da nossa sociedade maravilhosa. Isso eu quero deixar claro na minha confirmação, que todos não são corruptos, todos não são mau caráter, nós temos pessoas que nos orgulham. Por isso que eu estou aqui agora para falar para vocês que tenha cuidado, que nós temos pessoas maravilhosas e muitos está sendo confundido com a presepada promovida por esses fascistas. E é bom que pense bem, que as mulheres no momento têm seus valores dignos, conquistados com muita dignidade, e vamos valorizar a coisa certa. Não vamos dizer que a mulher é errada, não, mas tem a justiça e a polícia para tomar parte disso aí e esclarecer para nós. Então é ladrão? Põe na cadeia. Cadê eles na cadeia? Não tem. Tem os pobres coitados que não roubam, está roubando. Quase 1 milhão de delinquentes. Então nós não queremos delinquentes, minhas senhoras e senhores, no Brasil. Nós queremos jovens com esperança, com dignidade e com espaço para promover as suas boas ideias e crescer na vida. Isso é o que nos assiste e também é importante para todos nós, seres humanos. Quando isso acontecer, senhores e senhoras, as coisas vão ser melhor. Mas se nós não começar lutando e fazendo com que isso aconteça, as mulheres também vão ser enganadas. Porque tem muitas que não sabem da história e está ouvindo comentário furado e está indo no embalo. Ei! Aí grita sem saber o que está acontecendo, mas grita: ele, não, nós. Eu vou prosseguir essa ideia logo mais, porque agora o tempo chegou no time, mas temos uma sequência para que as coisas aconteçam melhor. Eu desejo muita paz, muita alegria, muito amor e luz espiritual para todas essas pessoas que estão nos assistindo e para todas essas pessoas que têm bom senso e para eles também que tentam nos enganar, mas Deus tenha piedade. Um abraço para todos e nos vemos logo mais. Tchau. Paz e amor e muita luz espiritual para todos. Fechou? Luz espiritual para todos.